Estamos começando mais um Psicologia em Foco. Gostaria de fazer de todos presentes, todos e todas. O pessoal está nos acompanhando online também, uma transmissão ao vivo pelo Facebook do CRP. É um prazer estar aqui compondo a mesa junto com a Jéssica e junto com a Thaís. O Psicologia em Foco, para quem está vindo a primeira vez, para quem nos acompanha online, é um ciclo de conversa que acontece toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na sede do CRP-MG, reunindo profissionais e estudantes de psicologia para discutir temas que afetam diariamente a nossa categoria, com base na nossa abrangência do trabalho, né? Diariamente. E ao participar dessa iniciativa, o público encontra espaço para apresentar as experiências, compartilhar opiniões e aprofundar conhecimentos que auxiliam na nossa caminhada profissional. Para acompanhar a programação do mês, vocês podem acessar o site do CRP, o Facebook e o Instagram também. Eu queria fazer alguns anúncios antes da gente dar início mesmo à mesa. A nossa comissão de psicologia e relações étnico-raciais, ela completou 2 anos, né? Ela acontece uma vez ao mês. A nossa próxima reunião, é importante frisar que a nossa comissão ela é aberta para todo mundo, tanto estudantes de psicologia e não também de direito, de outras áreas, quem não é estudante também, quem não é graduado. A próxima reunião vai acontecer no dia 30/11, sábado, às 9 horas da manhã. Todos são muito bem-vindos, bem-vindas. E o tema de hoje é encarceramento em massa, racismo e as práticas da psicologia, interseções. Gostaria de passar um pouquinho dos currículos das nossas convidadas de hoje, né? Jéssica Gonçalves, graduada em Psicologia pela PUC Minas, pós-graduanda em Direitos Humanos e Cidadania, desculpa, pelo Instituto de Direitos Humanos, IDH, e psicóloga na APAC Masculina de Santa Luzia. Ela é membro da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais do CRP. Thaís Santos é graduada em Psicologia pela UFMG, mestranda do Programa de Promoção de Saúde e Prevenção da Violência pela Faculdade de Medicina da UFMG e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos. É monitora do Grupo de Estudos Críticos sobre Crime e Sociedade Punitiva e co-coordenadora da plataforma Desencarcera. A Thaís também tem uma formação complementar em Direito Penal, Criminologia e Sistemas Penais na Faculdade de Direito da UFMG. E eu sou Fabíola do Amaral, sou mediadora aqui da mesa, sou psicóloga do trabalho na Regional Leste pela PBH, sou psicóloga clínica e social com foco na população negra, integrante também da Comissão de Relações Étnico-Raciais. E aí, eu queria vou mostrar para vocês que eu vou passar um vídeo, mas só que eu queria apresentar também os folders da nossa Comissão de Relações Étnico-Raciais. Esse folderzinho vai ser entregue, ou já foi entregue para vocês, um folderzinho desses aqui, que é da nossa Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, Genocídio da Juventude Negra, todos elaborados pela nossa comissão. Gente, branquitude e ações afirmativas. A gente tem outros panfletos e folders também em desenvolvimento. Carol, pode passar. É importante dizer para o pessoal que nos acompanha no Facebook que esse vídeo que a gente vai passar agora é um clipe do Djonga, Corra. Então o pessoal da live vai ver. O pessoal da tecnologia é sensacional.
o nosso povo. Esse é o sangue da nossa gente. Pensasse que vieram vilões, o azar que nosso não bastou, fundilação, eles tinham a pólvora no meu bolso e a mão. Isso que nada que eu tenho que fazer. Aí eu vou ler também a letra, porque como é um rap, tem algumas partes que a gente não consegue prestar atenção, né? Que é muito rápido. E eu queria falar que também tem a participação da Paige, que é aqui de BH também. Amor, olha o que fizeram com o nosso povo. Amor, esse é o sangue da nossa gente. Amor, olha a revolta do nosso povo. Eu vou, juro que hoje eu vou ser diferente. Éramos milhões, até que vieram vilões. O ataque nosso não bastou. Fui de bastão, eles tinham a pólvora. Vi meu povo se apavorar. E às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar. Autoestima é tipo confiança, só se quebra uma vez. Tô juntando os cacos, não Barcelos nem Antibes. Sou antigo na arte de nascer da cinza. Tanto quanto um bom motorista é na arte de fazer baliza, eu tô na arte de fazer. Eles são a resposta para a fome. Eles são o revólver que aponta. Vocês são a resposta porque tanto Einstein no morro morre e não desponta. Vocês são o meu medo na noite. Vocês são mentira bem contada. Vocês são a porra do sistema que vê mãe sofrendo e faz virar piada, porra. Eu vi os menores pegando em arma, pois vocês foram silenciadores. Eu vi meu pai chorando desemprego, desespero. Pra que isso, mano? Eu não quero vida de pizzaiolo, e sim ser dono da pizzaria. Querem que eu me contente com nada. Sem meu povo, tudo não existiria. Eu disse, como você chega na minha terra? Ele responde, quem diz que a terra é sua? Aquela noite, eu te ensinei coisas sobre amor. Durante o dia, eu só tinha vivido ódio. Deus me deu frio e não me deu cobertor. Perdão, Senhor, mas na pista eu só vejo sódio. Se passam a causa da seca e da cerca que nos separa. Depois nos acusam de estar dividindo demais. Já se apropriaram de tudo. Minha mente me diz, get out, Gustavo, corra. Você sabe o mal que isso faz. Para eles, nota 6 é muito. Para nós, nota 10 ainda é pouco. Para os meus, qualquer grana é o mundo. Para eles, qualquer grana é o troco. E eu estou errado. Antes de fazer, desfazer é o prazer. De quem está com o controle do game. Não treme, não geme, se cala, vadia. Aqui é a porra do Senhor do Engenho. Eu sou tudo, eu sou vídeo, eu sou foto, eu sou frame. Tem que se vender para mim, se tu quiser um Grammy. Sou a morte, o diabo, o capeta, a careta que te assombra quando fecha o olho. Enquanto eles gozam com o choro, existirei para fazer tu sorrir, amor. Sou seu colete à prova de balas. Sou seu ouvido à prova de falas. Eu vou tomar nosso mundo de volta. E aí eu retomo só uma fala. Eles são a resposta porque tanto Einstein no morro morre e não desponta. E é com essa fala que eu queria passar a fala para a Jéssica. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, cumprimentar o pessoal que nos está assistindo em casa. Que soco, né, Fabiola? A gente começa essa mesa aí de uma forma bem provocativa e a gente vai discorrer um pouco sobre isso. A minha fala ela vai um pouco de encontro a um panorama mais geral, né, para que a gente tenha tempo para conversar depois, trocar um diálogo, mais do que ficar passando teorias. A minha fala também ela é baseada em alguns dados do mapa da violência, um documento nacional também, que é o Global Prison Trends, de 2018. Hoje no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, né,
O encarceramento em massa, ele se deve essencialmente pelas políticas de combate às drogas e à guerra às drogas. Os presídios, eles estão mais do que lotados, né? Eles estão super lotados. E muitas dessas pessoas que estão presas são tratadas como traficantes, mas elas foram pegas, muitas das vezes, com uma pequena quantidade de droga, às vezes para uso pessoal mesmo, né? E, diante disso, né, essas pessoas, elas não apresentam nenhum perigo para a sociedade. Hoje, a taxa de ocupação dos presídios no Brasil, ela chega a 200%, é um número muito alarmante, né? O Brasil, ele está no ranking, é o 6º país que mais prende pessoas no Brasil, e é o 3º país que tem a maior população carcerária. De todas as pessoas que estão presas, 40% são presos provisórios, né? Essas pessoas, elas estão aguardando uma sentença, e às vezes esse período que ela está aguardando essa sentença, e quando ela é condenada, isso quando ela não é inocentada, a pena dela é menor do que o período que ela ficou aguardando, né? Então, isso é uma questão que é muito séria, que ela precisa ser revista. A maioria dos presos, além de presos, eles estão num ciclo... Deixa eu ver. Acho que a bateria acabou. Estão num ciclo vicioso de pobreza e de crime. Esses dados que esses relatórios apontam, não só no Brasil, como nos outros países, quanto maior a desigualdade, maior o índice de assassinato do país. Então, a gente tem que pensar que a gente não deve fazer um combate contra as drogas, né, mas um combate contra a pobreza, contra o desemprego, o racismo. Então, hoje o presídio, né, na minha opinião, faz uma função, né, que é uma função mesmo de controle desses corpos, dessas pessoas, que muitas das vezes são corpos que são considerados indesejados, né? Então, o presídio, ele é um espaço de depósito desses corpos. Uma outra questão que eu gostaria de apontar é que, fazendo isso, né, o Estado e a sociedade tenta se livrar dessa responsabilidade, né, não busca procurar as causas, em pensar o que leva a esse encarceramento, né, o que é uma visão totalmente errônea. Prender não soluciona essa questão do encarceramento em massa, muito pelo contrário, né? Esse problema é um problema social e que ele, mais que a maioria das vezes, né, ele é incentivado pelo racismo e pelo capitalismo, que é o sistema que a gente vive hoje no Brasil. A raça, ela sempre influenciou a forma de ação da justiça, principalmente a justiça criminal, que ela é essencialmente racista. Então, quando uma pessoa branca ela é presa, antes dela ser presa, né, o fato dela ser branca já vai influenciar a forma que ela vai ser abordada, a chance dela ser abordada pela polícia, e se condenada, geralmente pega penas mais brandas, penas alternativas. Mais que a maioria das vezes, né, ele é justiça. Então, a raça e a classe vai determinar como essa pessoa vai ser tratada durante todo o processo dela com a justiça. Então, a guerra contra as drogas, né, ela vai aumentar, mas o que a gente percebe é que essa guerra aumenta, mas a produção de droga ela não diminui, né? Tem alguém que está recebendo, está ganhando muito com isso, e essa pessoa não sou eu, não são vocês, com certeza não são essas pessoas que estão presas, que foram muitas das vezes pegas com uma bucha de maconha no bolso.
Hoje, no Brasil, o top 3 de crimes mais cometidos são crimes sem violência, contra o patrimônio e relacionados às drogas. Então, a segurança pública ela deve ser repensada urgentemente, né? A gente tem que focar em combater, como eu já disse anteriormente, a pobreza, as desigualdades sociais e o racismo, né? Que é estrutural, institucional. Hoje, no sistema comum, cada detento, ele custa em média R$3.000 para o Estado. E que benefício que a gente percebe com isso? Eu, particularmente, não vejo nenhum. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir num presídio, né? A forma como eles são tratados, eles não têm nenhum suporte, não têm capacitação, profissionalização, não tem um projeto de reintegração, de inclusão à sociedade para quando eles retornam. Não tem absolutamente nada, é totalmente desumano. Hoje, na minha prática, eu atuo na PAC de Santa Luzia. Hoje, um recuperando lá, ele custa em média R$1.000 por mês. E lá eles têm laboterapia, educação, curso profissionalizante, né? Então, se for pensar economicamente, o que está acontecendo nesse sistema comum? Não entrando no mérito se tem que ter um sistema ou não, né? Apesar que eu sou contra, mas é uma coisa que depois a gente pode discutir, né, Thaís? Mas, assim, pensando economicamente, o presídio já virou um comércio. Né? Existem pessoas que estão lucrando com isso e não tem nenhum projeto de recuperar essas pessoas para que elas possam voltar de uma forma digna à sociedade. Um outro ponto que eu achei que eu estava fugindo um pouco do que eu tinha que falar, mas vai totalmente de encontro, né? Que é a mídia. Hoje a mídia, principalmente os programas, os jornais sensacionalistas, eles colocam em evidência o crime e o suposto criminoso. E de uma forma expondo as pessoas, muitas das vezes usando indevidamente a imagem das famílias, de crianças. E essa mídia, ela geralmente vai apontar o negro e o pobre e vai incitar a violência, vai mostrar um discurso de ódio. E o que a gente pode pensar é que quando uma pessoa que é negra e pobre é presa, geralmente ela está sem advogado, né? Isso quando não são forjados flagrantes. E além durante o julgamento, o único testemunho, né, é o policial que atendeu aquela ocorrência, o que é muito suspeito. Né? Então, o juiz vai se basear naquele relato, que, digamos, não é muito confiável. Então, existe, né, uma seletividade de comoção do telespectador que assiste esse jornal. Abrindo um parêntese na minha fala, na minha graduação, eu fiz uma análise do documentário Ônibus 174, né, estudei um pouco aí a trajetória de vida do Sandro, tive muita dificuldade de escrever, né, a cada vez que eu assistia o documentário, eu me emocionava muito. E, recentemente, houve um boom, né, do filme do Coringa. E todo mundo falando nas redes sociais, e eu fui ver o filme, né, e eu fiquei, tá, e aí? Não me chocou muito, não. Né? Quantos coringas, porém negros, estão ao nosso redor e as pessoas não se comovem, né? Então, essa comoção ela é seletiva, né? O que o Coringa passa no filme, nós, negros, passamos todos os dias e de forma muito pior, né? Não desmerecendo o que o personagem passa, que é algo muito sério, a nossa sociedade está extremamente doente, né? A gente tem que discutir isso, mas a gente tem que discutir também quando o povo preto está morrendo na favela, ou sendo despejado nos presídios e jogados lá, né? Exatamente como lixos.
Assim, só para encerrar minha fala, vamos discutir isso. Para encerrar minha fala nesse primeiro momento, eu gostaria de comentar a decisão do STF. Não sou do direito, mas sei que tem gente aqui que pode comentar um pouco melhor do que eu. E caso eu fale alguma coisa errada, por favor, me corrija depois. Recentemente, né, o STF ele decidiu, por 6 votos a 5, derrubar a possibilidade de prisão de condenados na segunda instância. Então, assim, os réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recursos. Então, segundo a Constituição Federal de 88, né, essa execução provisória da pena, ela vai ferir o princípio da inocência. Então, nesse caso, com essa decisão, cada caso vai ser analisado, né, vai ser um caso a caso. Porém, é importante ressaltar, né, diante das fake news que tem rolado por aí, que os crimes inafiançáveis não estão contemplados por essa decisão. Se o juiz julgar, né, que o caso envolve alta periculosidade, né, como casos de assassinos, estupradores, pedófilos, também não vai se aplicar. Diferente do que a gente viu aí no Facebook, né, parecia que abrir a porta do presídio e todo mundo sair correndo e a sociedade ia virar um caos. E isso, eu considero que é uma vitória, foi uma decisão correta, né? Na verdade, eles só leram, interpretaram a Constituição, não fizeram mais do que a obrigação, mas muitas pessoas negras, pobres, que sofreram racismo institucional, foram presas, né, injustamente, como o caso emblemático do Rafael Braga, que foi preso em 2013 no protesto, por portar um frasco de pinho-sol e água sanitária. Né? Então, de certa forma, isso vai beneficiar essas pessoas. Então, vamos considerar que até o momento é um ganho. E, para encerrar esse primeiro momento da minha fala, coincidentemente, eu também trouxe uma frase do Djonga, um pequeno trecho da música. Eu e a Fabíola não havíamos combinado, mas que bom que estamos em sintonia, né? Senão estamos caminhando no caminho certo. Do alto do morro, rezam pela minha vida. Do alto do prédio, pelo meu fim, o ladrão. No olhar de uma mãe, eu consigo entender o que pega com o irmão. Tia, vou resolver seu problema. Eu faço isso da forma mais honesta. E ainda assim, vou me chamar de ladrão. Ladrão. Agora eu vou passar a fala para a Thaís e depois a gente vai abrir a fala para vocês. E também, pessoal que está nos acompanhando no Facebook, podem fazer comentários, perguntas também, que a gente vai acompanhar aqui. Tirar as minhas. Okay. Vocês escutam sem o microfone? Sim. Dá para escutar na transmissão, será? Alguém falou não. Falaram não, pode. Meu medo de fazer uma fala livre, igual a Jéssica citou, é que esse é um tema que ele vai para muitos caminhos. O encarceramento em massa e o racismo, eles têm diversas variáveis que contribuem. Então, eu fiz uma fala estruturada em forma de texto. Então, vou fazer uma leitura interativa desse texto e depois trazer um pouco de reflexão e um debate para a gente tirar. Toda pessoa negra e pobre tem que sobreviver a inúmeras mortes simbólicas todos os dias. Uma que não é comentada bastante é o racismo institucional, que faz parte de um dos muitos processos do epistemicídio. E estar aqui hoje, numa mesa composta por mulheres negras, me faz ter esperança que nossas vozes e saberes estão finalmente sendo ouvidos. E saber que mulheres negras produzem crítica e conhecimento. Juliana Borges, autora do livro Que é Encarceramento em Massa, já nos disse que a revolução virá pela mão das mulheres. Mulheres como Maria Tereza dos Santos, que é a presidenta da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade de Minas Gerais,
que eu faço questão de citar em todas as minhas falas, porque é com ela que eu construo grande parte dos meus conhecimentos, das minhas lutas. Quando recebi o convite para participar dessa mesa, eu fiquei honrada e aterrorizada. Aterrorizada porque, para além de ser uma mulher negra ocupando um local estruturalmente negado, eu sou abolicionista penal e antipunitiva. Para quem não está familiarizado com o termo, resumindo, eu almejo uma sociedade em que nenhuma forma de privação de liberdade é possível. E poucos são os espaços que abrem as portas para essa discussão, e eu fico extremamente feliz que o nosso conselho está trazendo essa discussão, trazendo essa pauta, para nós discutirmos esse tema. Eu coloquei como título da minha fala Apontamento sobre o projeto genocida do Estado, a sociedade punitiva e o encarceramento em massa. O que a psicologia tem a ver com isso? As meninas trouxeram Djonga e trouxe uma referência a Racionais. Quando eles se perguntam, você deve estar se perguntando o que você tem a ver com isso, eu faço a pergunta que a psicologia tem a ver com tudo isso. E pretendo realizar uma reflexão bem curta de questões tão complexas que precisaríamos de uma noite inteira para fazer. Então, no Brasil, o controle da pobreza e a manutenção do racismo são operados pelo sistema penal. Portanto, não se analisa as relações sociais contemporâneas sem considerarmos os conflitos, tensões e construções do passado. Ou seja, não tem como desvincular a criminalização e encarceramento em massa da questão racial e de classe em países colonizados e com histórico de escravidão negra como o Brasil. A pesquisadora Ana Luísa Pinheiro Flausina, em seu excelente livro Corpo Negro Caído no Chão, ela categoriza alguns ângulos do genocídio. Entre esses ângulos tem a segregação espacial, os úteros descartáveis, a expulsão escolar, e notem bem, é expulsão escolar, não evasão, e a identidade interditada. São processos que atingem a ralé brasileira e que limitam essa população em seus territórios, constantemente vigiados, que violentam obstetricamente mulheres negras, que negam o direito à educação aos jovens e que tiram dessa população negra e pobre a identidade. Ou pior, associam essa identidade a coisas tão negativas que só podia ser preto vira ofensa racial. Esses ângulos do genocídio, eu ouso afirmar, são extensões do sistema de justiça criminal, que opera no controle dos corpos e das vidas negras. Existem 812 mil pessoas presas no Brasil, de acordo com os dados que o Conselho Nacional de Justiça liberou esse ano, e são números alarmantes. Mas tão alarmante quanto é a ausência de informações sobre as incontáveis famílias encarceradas. O sistema de justiça criminal, ele opera de forma capilar, usando diversos dispositivos para alcançar cada vez mais pessoas nas ruas, no mercado de trabalho, nas escolas, nas casas, nos territórios. Um helicóptero que sobrevoa, atirando sobre moradores de favela, sobre a legitimidade da segurança pública, ela está agindo para criminalizar um território inteiro. Na lógica do inimigo, na lógica do combate nos moldes de guerra, todo lugar que tenha preto ou pobre é um local para forjar futuros presos. E o que eu quero dizer é que a prisão, ela existe para fora dos muros dos presídios. Além de não podermos desvincular a questão do encarceramento em massa do passado colonial escravista, não é possível também que desvinculemos do sistema econômico vigente, o capitalismo. O crime, ele não é ontológico. Ele é uma construção social, política e econômica que é uma produção do capitalismo. Então, não é de se espantar que nós, vivendo na periferia do capitalismo, estamos submetidos nas consequências mais brutais da desigualdade social e racial e sendo submetidos a essa expansão do Estado penal. A prisão, ela é um local de sofrimentos estéreis, já diria o grande abolicionista Luke Hussmann, onde todos que participam, voluntário ou involuntariamente, sofrem, desde os presos e seus familiares até os trabalhadores, os agentes penitenciários, os psicólogos, os assistentes sociais. Então, analisar todo esse histórico pode ser tanto quanto desmotivador, mas não devemos deixar que isso nos imobilize. Ao invés de nos perguntarmos se é possível a construção de uma sociedade sem prisões, nós temos que engajar nossos esforços em pensar como construir essa sociedade. De fato, nós convivemos com as prisões há tanto tempo que, na maioria das vezes, nós deixamos de questionar suas existências. E quando trabalhamos nela,
Podemos até naturalizá-los ou participar do processo de institucionalização. Podemos até nos incomodar com as violências intrínsecas ao funcionamento das prisões, mas, no geral, apostamos na reforma como uma forma de solução. Só que reformas não bastam. Transformações reais, no sentido materialista das coisas, como diria Angela Davis, que está sempre à frente do seu tempo, em Mulheres, Cultura e Política, ela diz: se desejarmos, de fato, ser radicais em nossa busca por mudança, precisamos agir na raiz da nossa opressão. Então, voltando um pouco ao título da minha apresentação, o que a psicologia tem a ver com isso? A profissão ela exige um comprometimento no enfrentamento do racismo e de práticas decorrentes dele. Então, consta nos nossos princípios éticos, e aqui eu cito, que o psicólogo trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Só existe uma sociedade em que as prisões não produzam negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É uma sociedade sem prisões. O direito, ele demanda, de algumas áreas da psicologia, um discurso criminológico para instrumentalizar os efeitos mortificantes da pena. Então, avaliações de personalidade, medições de periculosidade, previsão de reincidência e outros instrumentos podem ser utilizados de forma a manter mais e mais pessoas presas. E o direito, ele continua demandando isso, embora não corresponda ao que nossa profissão deva fazer. Então, sobre o pretexto de individualização da pena, o que ocorre, na verdade, como diz a Christina Halter, é a difusão da ideia de que por trás de cada crime se esconde uma personalidade perigosa. E o que são os processos de criminalização e encarceramento em massa do que grandes criações de medos em relação a populações descritas como perigosas? Esse medo do outro tem uma grande participação nos pensamentos psíquicos. E é somente a análise crítica que transformará a nossa prática. Temos que tomar cuidado para que nossas práticas não funcionem como alimento para os depósitos de rejeitados pela sociedade. Temos que tomar cuidado para não legitimarmos um discurso moralizante em relação às drogas, que contribui para internações forçadas e políticas genocidas de tolerância zero, que matam quem vende droga a varejo e enriquece quem transporta droga de helicóptero. O Conselho vem promovendo pesquisas e debates sobre a atuação do psicólogo no sistema prisional, e isso é de suma importância para compreender nossa atuação dentro desse sistema e reconhecer nossos limites e potencialidades, e auxiliar na formação de uma prática de trabalho que seja emancipatória e garantidora de direitos, e não punitiva. Temos que pensar também em nossas práticas fora da prisão, que contribuem ou não para o aparelho penal. Então, esse é o meu convite, uma reflexão à ação de cada um de nós para eliminarmos de vez os vestígios de uma psicologia perigosista. Na semana passada, como a Jéssica cita, nós comemoramos a liberdade do Lula, pelo menos alguns, e o desejo é que possamos comemorar outras 812 mil liberdades. A Agenda Nacional do Desencarceramento, eu não sei se todo mundo aqui conhece, possui uma lista de ações para serem tomadas no aqui e agora, visando tirar pessoas da prisão. E eu convido todo mundo a acessar o site, porque esse é um pontapé muito importante para a gente desmantelar esse aparelho penal. Mas a mudança começa também nas nossas práticas diárias, pessoais e profissionais. Então, por muito tempo, nós contribuímos com esse processo de criminalização de sujeitos, desde os exames criminológicos, que funcionam sob o pretexto de individualização, mas servem para culpabilizar e estigmatizar, desde construção de conceitos como família desestruturada, que qualifica, ou desqualifica inúmeras famílias que se organizam de maneiras variadas. Então, romper com essa lógica de qualificação de pessoas e famílias é atuar de uma forma que vai contra a seletividade penal. A psicologia, ela ocupa um papel estratégico na crítica do sistema penal, pois somos nós que, dentro desse aparato quase que fabril, fabricando cada vez mais apenados, temos contato com o sujeito e suas histórias. Todas as características que tornam essas histórias únicas e atravessadas pela desigualdade social. Vem de um ser humano onde o direito e outras áreas enxergam o crime. Nós temos a possibilidade de desconstruir discursos institucionais que matam e aprisionam.
Temos diariamente que questionar, seja na atuação no judiciário, no sistema prisional, no socioeducativo, na clínica, em políticas públicas, em todos os locais. Que sistema é esse capaz de aprisionar gerações? Que comecemos, como psicólogos, a atuar contra toda e qualquer forma de privação de liberdade, porque atuar contra isso é construir uma prática antirracista e anticapitalista. E que a luta antimanicomial, em que tanto nos engajamos e que precisamos urgentemente reaver novas forças contra esses retrocessos recentes, guie e fortaleça uma prática também antiprisional. Obrigada. Eu esqueci de falar no início da minha apresentação que eu também fiz estágio na APAC, com o meu professor maravilhoso Walter Ude, quando eu estava estudando no Universo. Eu fiz estágio na APAC. O Thais também fez estágio na APAC, em Santa Luzia. Então, eu queria falar também um pouquinho da minha experiência lá, enquanto estagiária, que é diferente da experiência da Jéssica, né? Vou falar da Sudane. Então, assim, quando eu cheguei, eu lembro que já era... Eu nunca tinha ido em nenhum sistema prisional, nunca tinha nem sonhado, pensava, assim, que nunca ia entrar. E aí, como acadêmica, eu estava no 8º ou 9º estágio rural. Não, 8º ou 9º. E aí, a gente chega lá na recepção, a gente não pode entrar com os tipos de roupa, tem que ser tudo cobertinho, não pode entrar com brinco, o cabelo tem que ser, né, calça, tem que ser calça jeans escura, de preferência, sem nenhum rasgadinho. Teve um dia que eu entrei com uma calça legging escura, preta, e aí me deram um blusão para tampar, porque disseram que a minha calça não era adequada. Então, tinha que seguir o sistema lá, né, da instituição, e aí, ok. Então, quando a gente entra, eles já falam assim com a gente. Que tem assassino, estuprador, você quer, então você não fica de conversinha não, porque você vai fazer estágio. Gente, só que assim, eu tô no curso de psicologia, como é que eu não vou conversar com o sujeito, né? Eu não tô ali para saber do que ele cometeu. Então, só que tinha gente ali que ia fazer estágio para saber, a primeira pergunta que era aqui, como é que você chama? Thaís, o que você fez? Você tá aqui? Não era assim, o papel da psicologia não é esse ali, principalmente dentro de um sistema prisional, né? Então, eu acho que muito, quando a gente questiona, assim, né, qual que é o papel do encarceramento em massa, o racismo, as práticas da psicologia, eu fico me questionando, assim, a prática da psicologia foi o meu único contato com uma instituição prisional, que eu fui parar para pensar em relação ao recorte de raça, e lá é só um preso masculino, e aí depois, na volta, a gente passava na frente do feminino, que eu falava, poxa vida, então tem uma diferenciação. Mas aí eu pensava assim, que diferença que isso tem, né, na vida da gente e tal, mas é pesado, gente, eu não consigo nem falar para vocês, assim, o sentimento que a gente tem quando a gente entra na APAC ou qualquer outro sistema, é muito difícil a gente se imaginar ali. Eu ficava ali cerca de 3 horas, de 3 a 4 horas, na parte da manhã, e para mim, uma vez a cada 15 dias, para mim, eu falava assim, não, mas se acontecer alguma coisa depois, né, acontecer alguma coisa e a gente ficar mais tempo aqui e tal, ficava aquele trem, mas depois foi passando durante os 6 meses. Mas aí pensa, para quem está lá 20 anos, 30 anos, que a família esquece, ou abandona mesmo, que não recebe visita íntima, porque a gente tem desejo, né? Eu tenho desejo.
Eu gostaria que minha família, se eu estivesse presa, eu gostaria que minha família me visitasse, levasse um kit de higiene para mim. Então, assim, é difícil. Se sair do nosso lugar, assim, de punição mesmo, né? De bandido bom e bandido morto, de estar ali, porque não estava rezando. É difícil para a gente também deslocar desse lugar, porque eu escutei muitas vezes, assim, quando eu ia falar da PAC, eu falava com toda emoção, você está na PAC, isso aqui é maravilhoso, isso aqui, toda feliz. Mas aí, quando eu escutava assim, mas você está lá, mas você não vai, tem um estuprador, e se alguém te estuprasse? Acontece, né, gente? Acontece. E se eu cometer um crime? Eu também vou parar lá. Que é outra coisa que eu também questiono, assim, gostaria de levantar um questionamento, que são os presídios femininos. Encarceramento em massa também feminino. Né? Que os homens ainda recebem visita íntima. E as mulheres? Mulher não recebe visita íntima assim igual homem, não. Não recebe. E as que têm os filhos arrancados de seus braços, né? O juiz não quer saber. O policial quer saber se você está ali no supermercado roubando uma manteiga, uma picanha, e colocou ali, você está com fome, e você está com um menino no braço. Você vai para a cadeia, e seu menino vai lá para o conselho tutelar. Não quer nem saber se você está com fome, não. Está roubando errado, né? Bandida. Então, assim, eu tenho um filho, eu fico imaginando assim, né? E aí? Se eu fosse presa, tivesse meu filho separado de mim, como é que é isso? Para psicologia também, trabalhar com essas mulheres que estão lá, tiveram seus filhos arrancados, seus braços, tiveram a separação dos vínculos familiares. Então, essa coisa que você fala assim de família desestruturada, o que é isso desestruturado? O que é estrutura? De qual estrutura que eu estou falando? Da minha? Pai, mãe, filho, tudo certinho, bonitinho? O que é a estrutura familiar certa, correta? Dita pela sociedade. Que sociedade que é essa? Bonita? Dita? Normal? Que dita as regras esperadas para a gente, né? Então, queria abrir para vocês fazerem comentários, perguntas, provocações, né? Para a gente fazer uma troca. Perguntar, gente. Olá, sou meio do microfone também, mas, enfim. Primeiro, assim, Como é que você chama? Meu nome é Matheus, eu sou estudante de psicologia, 10º período. Enfim. Você estuda onde? Na UNA, no Guajajaras ali. Assim, eu já falo inicialmente, assim, mais para ter um comentário a respeito da importância, assim, de ter um espaço como esse, de trazer discussões que a gente, às vezes, sente meio que no limbo na psicologia, de que há pautas, há narrativas que são muito populares e que não estão chegando na psicologia por ter um recorte acadêmico que é bem exclusivo, sabe? Então, ver essa importância, e esse debate que existiu dentro do CRP já me tocou bastante. Mas, essencialmente, também eu fiquei ouvindo vocês e fico colocando tópicos assim, de coisas que eu considero muito relevantes. E acabou que eu enchi meu bloquinho de notas, porque é um debate que ele é muito rico e ele é extremamente relevante, né? Mas, assim, para além de comentar assim, a respeito de que ouvir sobre a abolicionismo penal dentro da psicologia é algo que também me deixa muito feliz, porque é uma pauta que é vazia dentro da psicologia ainda, mas ela é fundamental ao pensar nos sujeitos, né, nas construções das subjetividades. Mas eu gostaria de ressaltar também um pouquinho do aspecto simbólico que teve no início dessa mesa, porque eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção a respeito de que a discussão em si ela foi muito boa e acredito que vocês já tenham trajetórias muito boas para sustentar horas e horas de falas a respeito disso.
mas trazer uma narrativa popular, trazer um jogo em como ele discute as construções de subjetividade, uma subjetividade que é negra, como isso é diferente, como isso é importante para abrir um debate, talvez seja um dos campos mais fundamentais para pensar as articulações da psicologia hoje, especialmente ao pensar o encarceramento, né? Porque isso que ele diz assim, sobre essa subjetividade negra é muitas vezes coisas que antecedem esse momento carcerário, assim, essa existência negra, e como ela vai repercutir dentro desse sistema, dentro de uma visão da sociedade perante os sujeitos. Então, enfim, eu não tenho muito nenhuma grande provocação, uma grande pergunta, eu me senti extremamente contemplado, mas eu fico assim, eu deixo mais por alto, que a gente continue ampliando esses debates, sabe, essas pautas dentro da psicologia, a partir dos espaços, a partir da base. Acho que é extremamente simbólico também quando vocês trazem racionais, o Jonga, porque é assim que a gente também vai conseguir dialogar e tirar um pouco dessa questão acadêmica demais da psicologia, ao abordar os sujeitos, a trazer essa discussão para quebrada. Então, as pessoas têm uma dificuldade, assim, o que é isso? O que é essa psicologia? Do que você está falando? Mas como é que você está vendo esse sujeito dessa forma? É um bandido, mas ele... E se te matar? E se colocar uma arma na sua cabeça? Né? Então, a gente conseguir trazer essa discussão de base, de um jeito mais sólido também, com argumentos, né? Mas também com uma linguagem mais popular, com uma espécie de educação popular, a partir das nossas vivências, é algo extremamente relevante. Então, novamente, eu agradeço bastante assim, o espaço e parabenizo demais a mesa e torço para que esses debates continuem se ampliando. Acho que o Psicologia em Foco desse mês é muito vantajoso. Meu nome é Túlio, eu me formei em 2015 na PUC, em São Gabriel. Diante do que o colega disse ali, eu só fui ter conhecimento desse assunto no meio acadêmico. Lá que eu podia entender essa dinâmica, a relação. Né? Eu me lembro se não me engano, foi talvez o único professor negro que eu tive, o professor Rubens. Ele trouxe essa questão na sala de aula e eu discordei dele. Ele dizendo que todos a respeito do preconceito. E eu falei, não, de forma alguma não tem e tal. E houve um debate entre eu e ele. E eu lembro que ele falou assim, Túlio, a única forma de vencer os preconceitos é admitir que os tem. Quando ele falou isso, aí eu fui, ainda fiz assim, não tem e tal, ainda brinquei com ele, mas nunca mais esqueci dessa frase. Nunca mais. E eu pude ver que somos cheios de preconceitos. Até que eu, depois também, fui aluno da professora Isabela Saraiva, e ela me estimulou muito nas aulas dela, e um dia, minha mente abriu, eu cheguei para ela e falei assim, Isabela, significa então que a escravidão hoje no Brasil é institucional, não é mais a visão que eu tive na época, né? E ela, é por aí. Então eu fui trabalhar na minha monografia a questão do racismo. E ela me deu um texto da Maria Aparecida Bento. Quando eu, então, debrucei e comecei a ler, eu vi que o meu entendimento era muito raso em relação a toda a problemática. E trabalhei na minha monografia sobre branquitude, a questão do privilégio do branco e tal, nas relações. O que eu quero dizer com isso? Que eu tive, aí eu fui estudar o que faz uma pessoa branca, dotada de privilégios, se envolver nas questões raciais. Eu fui trabalhar essa questão, né? E eu pude perceber que eu, por exemplo, no meu caso, eu tive só o conhecimento dessa temática dentro do ambiente acadêmico. Eu sei que existem leis, né, para se trabalhar nas escolas, a questão da cultura negra, porém, eu só tive conhecimento dentro desse ambiente acadêmico, e mesmo assim, matérias que você pode optar em fazer ou não, né? E quando, então, eu tive esse conhecimento, minha ficha caiu, eu pude entender toda essa questão, a questão do privilégio que o branco tem,
E isso me trouxe um incômodo muito grande, né? E é o que me fez estar aqui para aprender um pouco mais, para juntos aqui desenvolvermos esse assunto e tal. Era essa a minha fala. Tá? Obrigado. Comenta, gente. Então, vamos fazer para cá. Se vocês não comentarem, gente. Túlio, né? Você falou que teve um professor negro, né, durante a graduação. Eu passei na graduação sem nenhum professor negro e no mestrado continuo sem ter professores negros. Isso é uma questão que a gente tem que trazer também, porque isso tem muito impacto sobre as políticas públicas e sobre a seletividade penal, né? Quem são as pessoas que estão ensinando? Quem são as pessoas que estão aí transmitindo e criando conhecimento? E os estudos sobre a branquitude são extremamente necessários. E é bom, muito bom saber que pessoas brancas estão entrando nesses estudos, estão se dedicando às práticas antirracistas, porque essa é uma construção conjunta. Eu esqueci o seu nome. Matheus. Você falou do abolicionismo, que ainda é uma fala que é pouco vista, que é pouco aceita, e de fato. Mas eu tenho muita esperança que vai acontecer com o abolicionismo penal, que aconteceu com a luta antimanicomial, porque a sociedade antigamente achava vai abrir a porta do manicômio e soltar os doidos tudo. E aí tinha um medo que se mostrou infundado, porque foi um processo longo, mas foi um processo necessário, e nós conseguimos abolir os manicômios. Assim como poderemos abolir as prisões. Nós temos que traçar quais são esses medos que são colocados na mente das pessoas pela mídia, pela ciência, e mostrar que o abolicionismo ele não é utópico, como dizem. Ele é bastante real e possível. A gente só tem que deixar de ter medo. E você falou um pouco das mulheres presas, que também é um recorte muito inviabilizado, porque elas são numericamente minoria no sistema prisional, mas as taxas de encarceramento feminino estão crescendo muito mais do que a de encarceramento masculino. E as instituições penais, elas foram criadas para homens. O modelo penitenciário, ele é masculino. Então, quando introduzem as mulheres no cárcere, elas estão submetidas a uma dupla pena. Tem a pena da prisão e tem a pena que a sociedade impõe pelo papel social que ela rompeu ali. Então, elas estão sofrendo ali duplamente. E aí elas sofrem duplamente também pela estrutura, pela ausência de visitas, e que nem, na maioria das vezes, não é porque a família abandonou, que a família não quer saber. É porque essa família também, ela passa processos de criminalização, ela passa um processo de vulnerabilização. Elas não são pessoas vulneráveis, elas são pessoas vulnerabilizadas, porque o Estado não cumpre o seu papel. Então, muitas vezes, a família não tem dinheiro para pagar R$140 semanalmente num kit, porque o sistema penal não oferece o básico, não oferece apoio higiênico, não oferece uma comida minimamente digna de ser comida. Então, essas famílias, muitas vezes, têm que aumentar sua jornada de trabalho para conseguir comprar alimento para o seu familiar preso. Pensa no absurdo que é isso. As pessoas acham que aquele cálculo que dizem que o Estado gasta R$3.000 com preso, que isso se mostra na prática. Não. Quem paga a estadia dos presos são os familiares, que tem que levar semanalmente, porque senão eles ficam sem roupa, ou ficam sem comida, ou ficam sem os itens mínimos de higiene. Então, pensar nas mulheres presas também é muito importante, porque elas são extremamente ignoradas no sistema. Matheus, 10º período, sinta-se abraçado, né? A gente também passa por isso, sabe que esse finalzinho é só perrengue. Eu, enquanto pós-graduanda em Direitos Humanos, né, é muito comum eu ouvir o discurso bandido, então leva para sua casa. Né? É muito comum, né, a gente é constantemente julgado, né, como se aquele sujeito, a história de vida dele tivesse que ser ignorado. Né? E quando a gente fala da existência negra, eu acho que a gente está resistindo mesmo. Não está nem existindo, não, é resistindo mesmo. Porque todo dia é porrada, é bala, né? Então, é literalmente um genocídio da população negra.
Túlio, Isabela, querida, foi a leitora da minha monografia. Durante os 5 anos da minha graduação, eu me senti desamparada quando eu cheguei no TCC, foi ela que me amparou. Né? Ela me passou muitas referências, o que eu não aprendi em 5 anos, eu tive que me virar em 1 ano para conseguir sustentar minha monografia. Te convido para vir na nossa próxima reunião da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, né? Porque a gente tem discutido raça, o racismo, a branquitude só entre negros. Né? Às vezes aparece um psicólogo, um estudante branco, vem um dia e não volta nunca mais. Né? Então, a gente está repetindo as mesmas coisas para nós mesmos, né? É muito produtivo, obviamente, mas a gente queria que também os psicólogos brancos, as outras pessoas também estivessem nesse lugar para escutar. Então, sinta-se convidado. Matheus, obrigada. Apaixonada pelo Djonga, pelos nacionais, então, fica assim, Baco, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar também, né? A psicologia tem que sair desse lugar, assim, do sujeito ali que paga a consulta, né? A sessão. Para qual psicologia? Eu estou fazendo psicologia para quem, né? Se eu não acesso todo mundo que precisa. Né, o sujeito que está lá privado de verdade, nem sempre tem uma psicóloga maravilhosa como a Jéssica para fazer atendimento. Nem sempre no sistema prisional tem psicólogo para fazer atendimento, acolhimento. Às vezes a gente tem que fazer serviço voluntário. Tem que pagar até a passagem nossa comida. Tá? Então, assim, é pensar mesmo. Até mesmo como acessar todo tipo de pessoa, né? Então, levar um rap, levar um slam, então, é assim mesmo. Levar um Machado de Assis, a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar. Como acessar todas as pessoas. E eu acho importante quando você fala assim, acho legal o CRP trazer esse tema e tal, não sei o quê. Não só em novembro, CRP, obrigada de nada. Então, assim, mas a nossa comissão já existe, eu te convido e cutuco para você vir participar. Você está no 10º período, por que você já veio na nossa comissão? Então, venha. Sábado, dia 30, 9 horas da manhã, viu, gente? Espero vocês todos aqui. Isso. E, assim, é para você vir. Porque, assim, não é só para quem é graduado. Vem. Que a participação é maravilhosa, é uma troca mesmo. Vem. Túlio, que bom que você veio. Sabe? Muito bom. É difícil escutar e sentir a mesma coisa que você, assim, de ter só um professor negro. Eu estou pensando aqui, só que aí eu fico me questionando, assim, que o Guilherme, eu estudei na mesma instituição que o Guilherme estuda. E aí, eu não sei assim, se eu posso responder, porque alguns professores podem estar vendo, eu não sei se eles se consideram negros. Tem isso ainda, né? De eu me identificar como negro ou não. Então, eu não sei se eu tenho se eu tive professores negros. Tá? Mas, na psicologia, não. E tem outra coisa que me choca de ser disciplina optativa. Na minha faculdade não tem disciplina assim, tipo, relações étnico-raciais ou... Dá uma dica de novo. Psicologia jurídica, não tinha. Não, psicologia jurídica eu como optativa. Nada em relação a racismo, não tive. Nenhum professor nunca tocou sobre racismo na minha faculdade. Nunca, nunca. Eu fui falar sobre racismo num grupo que a gente criou lá, um grupo de estudos. E eu fui me descobrir enquanto mulher preta neste grupo. Então, eu não me reconhecia enquanto mulher preta, ainda tem isso, né? Do reconhecimento. Então, pra gente, você sabe que você nasceu branco, mas a branquitude joga na minha cara em todo momento que eu sou preta, e eu tento negar por conta da branquitude, né? Não sou preta não, sou moreninha, clara. Morena clara, e alisada no cabelo. Então, assim, tem isso. Então, eu acho importante, sim,
um branco, psicólogo branco, reconhecer sim seus privilégios de branco e falar assim sobre qual é o papel da branquitude nisso que a gente sofre, no racismo. Porque vocês fazem mal pra gente pra caramba. E vocês têm que se haver com isso. Que a gente tá cansado de sofrer. E a gente tá atendendo muito preto. E é muito preto cansado de sofrer racismo. Entendeu? E são falas assim, quando você traz assim, admitir que somos racistas. E é isso mesmo, e dói. Tomar um tapa na cara de dizer que todos somos racistas. Dói. Né? Mas é importante. E aí, pensar assim, que diálogos racistas que a gente tem, porque assim, pensar assim, eu não sou racista não, mas aí quando eu escuto assim, mas você é coisa de preto. Você não é, mas você dá uma risadinha. Eu não sou racista, mas eu tô rindo, eu tô sendo conivente com o racismo. Um colega meu que é racista. Né? Então, pensar nessas coisas também. Questionar. Peraí, se eu tô vendo um olhar diferente para um preto, se eu tô vendo um tratamento diferente para um preto, qual que é o papel meu enquanto branquitude? Porque branquitude também é uma raça. O branco é uma raça. A gente precisa racializar a branquitude também. Parar de pensar que só preto, negro é uma raça. A raça branco também é uma raça. Então, vocês precisam se racializar também e resolver suas questões aí. Tá? E... Gente, perguntem mais. Vocês têm mais algumas perguntas? Colocações? Que bom. Boa noite. Meu nome é Wellington, sou psicólogo, também participo, né, da comissão aqui de relações étnico-raciais. Fazendo cor às meninas, convido vocês a participarem também. A gente tem desenvolvido diversas ações, diversos pensamentos e produzido afeto, carinho também, que isso é importante, né? E a partir da fala de vocês também, eu primeiramente gostaria de parabenizar a mesa, foi muito fantástico. Acho que a gente de fato precisa mesmo pautar e conversar mais sobre isso, principalmente em relação ao abolicionismo penal, né, e coisas nesse sentido, que a gente ainda, eu particularmente, né, sempre quando eu vejo essa discussão, alguém tem aquela pergunta, tá bom, a gente vai acabar com as prisões, né, mas o que a gente vai fazer a partir disso? Né? E assim, eu acho que é uma provocação, né? Não sei se existe, né, uma resposta pronta e acabada, mas a gente precisa caminhar para lá, a gente precisa tomar ações, né, fazer coisas práticas para que a gente consiga, de fato, chegar numa sociedade sem prisões, assim como a gente está conseguindo caminhar para uma sociedade sem manicômios, né? Embora eles queiram retornar, assim. Uma coisa, também nem é uma pergunta, mas é mais uma fala, mais uma vocação, em relação à produção de subjetivação, né, assim, em relação às pessoas que estão presas, mas não só, né, assim, as pessoas que são matáveis, as pessoas que são prendíveis, né, assim, essas pessoas que geralmente têm raça, né, tem classe, né, tem gênero, inclusive, né, assim, não são todas as pessoas que são vistas da mesma forma. Um exemplo muito claro, né, e recente, e que eu fiquei muito chocado, por exemplo, né, que vocês falaram aí das mídias, né, como as mídias corroboram para que isso seja perpetuado, para que isso continue da forma como está, né, mais um mecanismo de engrenagem muito importante. O caso recente do torcedor do Atlético, né, que agrediu verbalmente o segurança, né, do jogo, foi racista demais, explicitamente racista, e um parênteses dessa fala assim, né, a gente acha que racismo é só, muita gente acha que racismo é só quando a pessoa chamou de macaco, como ele fez explicitamente, não é. E ainda assim, essa pessoa teve todo o palanque do mundo para poder para se justificar, né, para poder se colocar, né, assim, não, mas eu não fiz isso não, tem até cabeleireiro que é negro, né, assim, tenho amigos, enfim, né, e que quando, né, o contrário acontece, né, quando uma pessoa negra é colocada, assim, é suspeita de cometer qualquer ato,
não é o mesmo tratamento que é dado, de jeito nenhum, né? Então, até a produção, o que eu estou colocando é assim, até a produção dessas pessoas que são suspeitas, ou que é a diferença entre o jovem e o menor também, né? Assim, o traficante e o empresário, enfim, né? Todas essas coisas que ficam na nossa cabeça, que passam pelo nosso imaginário e que produzem também em nós efeitos, assim, né? Mas é isso, assim, né? Não tem uma questão para colocar, mas eu queria colocar mais esses pontos. Boa noite. Gostei muito da fala de vocês. Meu nome é Rafael, eu sou psicólogo também. O que eu queria colocar assim, jogo é mais um pouquinho sobre a fala dele, mas voltado para a negritude, né? Em determinado momento, eu vejo algumas pessoas falando que não existe racismo, até mesmo das pessoas negras, e eu acho assim, sei lá, não está no mesmo mundo que eu. Aí eu li recentemente um texto falando sobre passibilidade, né? E eu queria que vocês dissertassem um pouquinho mais sobre isso, porque eu achei o texto super interessante. Em determinado ponto eu falei, então é por isso aqui que determinada pessoa não considera o racismo como uma coisa estrutural, que não está enregado aí nas nossas raízes. E é isso. Meu nome é Tainá, eu estudo na UFMG, fazendo psicologia. E eu adorei tudo, na verdade. Ontem eu estava também participando de uma mesa que era o Precisamos Falar Sobre, que é organizado pelos estudantes da UFMG, e também eram 3 mulheres negras falando. Então, eu acho que era... Não, mas eu tenho escrito isso aí. Então, assim, acho que é extremamente importante. A parte da música também, eu lembrei de uma música da Elza, a Carne, que ela fala, a carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio, para debaixo do plástico, que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. E eu acho que é muito importante que a psicologia reconheça o papel que ela tem nisso tudo, que sempre foi do lado da opressão para seguir o lado científico, seguir o lado patologizante, no lado dos hospitais psiquiátricos, que a gente está nesse processo, né? Que a gente está com a luta antimanicomial, mas ainda falta muito. E, atualmente, como que a gente está nesse lado criminal? Eu estou começando agora, conhecendo o abolicionismo, estou começando no estágio que Thaís viveu no estágio, né? E, então, assim, eu estou me aproximando, estou ficando muito, assim, sensibilizada com várias coisas. Estou fazendo um estágio também do sistema prisional na DFL, que é de flagrante, que são situações... Né? Também tem o da PAC e tem o da DFL. Então, assim, estou ficando muito impressionada com muitas coisas que estão acontecendo e eu acho que o que o psicólogo está fazendo ali, como que o psicólogo está atuando do mesmo jeito que atuava em outros momentos. E eu fico pensando nessa questão da mídia, no outro ônibus 174, que também é uma coisa que assim, mexe muito comigo, como que quando acontece algum crime absurdo, alguma coisa assim, a primeira coisa que faz é chamar o psicólogo para criar um perfil da pessoa e falar, porque aquele ali, ele tem isso, tal distúrbio e tal coisa, e essa é a credibilidade. Esse é o papel que o psicólogo tem na mídia e para ser reconhecido. E como que a gente tem que ir contra isso também, porque é um profissional que ele acabou de ver o caso acontecendo, ele não sabe nada sobre a pessoa, e ele chega lá e fala, aconteceu isso, por favor, esse é o papel da psicologia. Ou então, qualquer pessoa que fala, eu sou psicólogo, então eu sou psicologia, todo mundo fala, mas eu acho muito legal o psicopata. E como que é isso para você? E não sei o que. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. O que a gente está fazendo agora tem que ser crítico, tanto durante a graduação, que falta muita coisa. Assim, eu me sinto privilegiada pelas coisas que eu tenho acesso, mas eu sei que ainda falta muita coisa que tem que correr atrás, tem que fazer grupo, tem que fazer optativa, tem que fazer eletiva em outro prédio, porque o curso não oferece. Quanto como você já forma, você tem que continuar procurando, porque você vai se deparar com várias coisas ao longo da sua atuação que não se preparou antes ou não chegou antes, assim. Então, acho que é muito importante ter todos os tipos de evento, continuar tendo, assim, todas as discussões e manter isso, o resistir mesmo,
continuar fazendo esse tipo de coisa. Então, acho tudo lindo, é isso. Boa noite, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho no sistema prisional, já trabalhei no sócio-educativo também, já estagiei na PAC também. Olha, todos da PAC. Eu me formei no FMG, estagiei lá. E eu queria perguntar, na verdade, assim, sugestão, né, de autores que falam desse tema, assim, né, do encarceramento, do racismo, né, até porque eu tô fazendo uma pós em Direitos Humanos pelo IDH, e eu estou querendo abordar as políticas públicas de segurança no Brasil, abordando o racismo e a questão da ditadura militar. Então, eu vi, né, até que a Thais, ela citou alguns nomes, a Juliana Borges, a Ana Luísa Pinheiro, a Angela Davis, mas assim, né, se vocês puderem dar sugestões. E eu vi aqui também na descrição do CRP, né, que você participa, como é que é? A Thais, ela é monitora do grupo de estudos críticos. Eu queria saber, assim, desse grupo, como que é, o que está acontecendo, né, fiquei muito interessada, assim, achei muito bacana. É isso. Wellington, essas inquietações suas borbulham em mim também, né? Quem está no poder não tem interesse em mexer na estrutura, né? As instituições totais, elas estão aí para manter uma determinada hierarquia social, né? Para fazer a manutenção delas. Então, não existe interesse em falar sobre abolicionismo penal. Estamos caminhando, é importante dar passos, mesmo que de formiguinha, mas qualquer passo à frente a gente já não está mais no mesmo lugar. A mídia, ela vem e já trata o preto já como culpado, né? Já faz o julgamento dele e, além de fazer o julgamento dele, já dá a sentença. Né? Isso quando fala que no Brasil tem que ter prisão perpétua, tem que ter pena de morte também. Né? Tanto, entrando um pouco na fala da Tainá, o Sandro, quando estava naquele momento, daquela cobertura da mídia, e que houve a prisão dele, né? Ele já estava detido no Camburão, todo mundo já estava clamando pela morte dele. E ele foi executado pela polícia dentro do Camburão, né, já estando preso. E não vi ninguém chorando por isso, né? Assim, ninguém, exceto quem já está aí na militância, quem já tem essa consciência. Durante a minha graduação, que foi na PUC do Coração Eucarístico, eu não tive nenhuma matéria que falasse sobre a saúde da população negra. Não tive nada falando sobre racismo, exceto, né, a maravilhosa da Márcia Mansur, que deu uma aula sobre políticas públicas e ela inspiração para... E não tive nenhum estágio obrigatório no sistema jurídico, nem no sistema carcerário. Ainda bem que eu tive a oportunidade de trabalhar no programa de inclusão social para egresso do sistema prisional. E, sendo assim, eu tive acesso ao sistema comum também para fazer a mobilização do programa. Gabriela, referências todas, né? Tem a clássica, que é do Foucault, Vigiar e Punir. Tem esse nosso livrinho aqui, sensacional, né? E nas últimas páginas dele tem algumas indicações, muitas referências. O genocídio, né, do negro brasileiro, Abdias do Nascimento. Não, são leituras essenciais, né? E o que esse aqui,
Quadros de Guerra, da Judith Butler, apesar de não ser uma autora negra, é um livro sensacional. Vai te ajudar bastante no seu estudo. Eu também sou pós-graduanda do IDH, né? Na próxima semana eu vou estar defendendo aí o meu TCC. E do que a Fabiola trouxe, Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, fala sobre do álbum, né, dele, do Sobrevivendo no Inferno, e fala também sobre o Carandiru, né, o massacre do Carandiru e tal, etc. E reforçar uma leitura que já foi indicada pela Thaís, que é o que é encarceramento em massa, da Juliana Borges. E, posteriormente, também posso disponibilizar outras referências que vai te ajudar. E a fala do Rafael, a Fabiola está muito ansiosa, né? Ela quer te responder, então, qualquer coisa eu só complemento. Vou responder todas, geral. Wellington, quando você... O que a gente vai fazer com isso? Não sei, não lembro que eu ia te responder, não. Queria falar sobre o caso do Galo. Eu só cruzei. Mas eu fiquei indignada, assim, quando eu vi o vídeo e tal, da agressão, mas o que eu fiquei mais indignada foi da explicação dele. Gente, cara, eu falo assim, primeiro a mídia, eu não sei porque que a mídia dá ibope para esse trem. Em vez de dar mais ibope para quem sofreu racismo, dá ibope para o cara que fez racismo. Eu não entendo isso, eu juro pra vocês, eu não entendo. Aí ele fala assim, olha, eu não sou racista. Eu tenho um irmão negro. Meu cabeleireiro é negro. Ô, gente, deixa eu falar pra vocês. Não faz isso, não. Isso é feio. Isso é ser racista. Gente, vocês estão fazendo isso, é ser racista. Se vocês não sabem, isso é ser racista, tá? Isso só reforça que vocês são racistas. Aí, assim, aí a repórter perguntando assim, não, mas que aconteceu? Uma paz, assim, está tudo bem? Você acha que isso... Não, que eu não sou racista, não, que se eu fosse repórter, você é racista sim, meu filho, Gente, e assim, nada, você não vai se retratar publicamente, pedir desculpa pro moço, que você chamou de macaco, não sei o quê. Não, gente, não falou nada. Não chamou de macaco. Falou que não foi macaco, não foi... Gente, tem imagem. Contra fatos, não argumentos, não. E ainda assim, uma coisa que eu queria comentar também, se fosse um preto fazendo isso com um branco, não precisa dizer? Eu preciso dizer. Você quer que fale? O que ia acontecer? Não ia ter mídia. Ia estar preso, tinha apanhado na delegacia. Estou mentindo? Tá? Ou ia estar no manicômio. Porque não existe racismo. E não existe racismo reverso. Não existe racismo reverso, viu, gente? Porque racismo Gente, vou falar para vocês. Rafael, passabilidade. Eu queria primeiro te falar sobre colorismo, assim, só de passar para você procurar. Você já estudou Alice Walker? Então, depois você estuda Alice Walker. Joga no Google, Alice Walker, sobre colorismo, ela é fantástica. Então, passabilidade, só assim, por exemplo, antes de eu me enxergar como uma mulher negra, eu era morena de pele clara, né? E aí, a passabilidade é o quê? Eu sou uma morena de pele clara, então eu vou fazer tudo para eu estar longe de uma mulher negra, de tudo que me afasta da negritude. Então, eu vou alisar meu cabelo, eu não vou usar roupas, nada que me aproxime da minha negritude, né? Não vou usar trança de jeito nenhum, não vou usar turbante, não tá doido. Então, assim, tudo que vai me afastar da negritude é o que eu quero. Tomar sol de dia. Tomar sol, você tá doido? Nunca na minha vida. Inclusive, eu tomava vitamina D, porque me faltava, não passava longe do sol. Entendeu?
A passabilidade é o que a gente fala assim, a pessoa que ela se esconde melhor da negritude. Ela disfarça mais que ela é negra. Então, se você é um homem preto, que você não parece tanto que você é preto, porque, mas você não é negro, não. Então, só tem um nariz fininho, tem um lábio assim menos carnudo. Sabe? Isso é passabilidade. Você não parece tanto quanto negro. Você é negro. Sofre igual. Você sofre racismo igual. Não tanto negro de pele retinta. Aí que entra o colorismo. É até mesmo em questão dos relacionamentos, né? Principalmente. Aí a gente vai entrar na questão de acesso. Então, por exemplo, uma pessoa de pele clara vai ter um acesso mais fácil que uma pessoa de pele retinta. Pele retinta é pele preta mais escuro, gente, quem sabe. Então é isso, assim, deu para você entender o que é passabilidade? Se eu aliso meu cabelo, as pessoas falam assim, não, você não fala que você é preto, não. Entendeu? A questão que eu estava provocando era mais voltada, porque da questão dessa possibilidade, ela ser, para alguns negros, ela ser mais aceita do que realmente assumir ser negro como se é, entendeu? Não era, a descrição de como até não seria um problema. Porque... Então, não entendi essa pergunta. Então, a pergunta era mais voltada com qual que é a necessidade dessa pessoa que se acha que tem possibilidade, que ela que ela entra em qualquer porta, se sentir menos, se sentir mais aceito, né? Claro que a gente sabe que é a questão de ser aceito pelo outro e tal, mas como que funciona nesse contexto da possibilidade para uma pessoa? Em caso era mais voltado com isso. Tá, entendi. É o racismo mesmo. Porque quando eu falo com você, quando eu falo assim, olha, eu sou preta mesmo, e eu me visto minha pele de preta, mesmo, quando eu assumo meu cabelo de preta, e tudo de preta, eu assumo junto comigo tudo que é de preto, inclusive o racismo. Entende? A carga emocional, afetiva, tudo. A dor de ser preta. Que dói. Antes não, quando eu não era preta, quando eu era moreninha de pele clara, racismo, mas não, gente, que é racismo, nunca sofri racismo, mas não, eu nunca parei para ver que existiam olhares diferentes para mim, e que o tratamento era diferenciado por conta da minha cor. A minha pele chegava primeiro, sempre chegou primeiro, do que a minha subjetividade. Peraí. Tainá, quando você fala sobre 174, né? 174? O sequestro, né? Aí você fala da questão do seu estágio e tal, eu fico pensando assim, só uma palavra que me vem, psicólogo vai às vezes num lugar que não é chamado, né? Ele entra num lugar que não é chamado, ele quer enquadrar. Né? Igual ele fica, às vezes ele entra no lugar de advogado, ele entra no lugar de policial, de juiz, aí para enquadrar o sujeito que nem conhece, nunca viu, mas é estranho, né? Engraçado isso. Gabriela, acho que você já tem aqui, mas também tem no site do CRP, da comissão, mas eu também te convido, Túlio, eu esqueci de fazer convite, mas também, todo mundo já fez. E é isso. O Wellington. Ele saiu, mas eu vou responder mesmo assim. Responde depois eu vejo. Resposta pronta e acabada a gente tem no direito penal. O Código Penal está lá escrito, os artigos estão lá, aquilo é uma solução pronta e acabada, e a gente viu que não funciona. Então, o abolicionismo ele não traz modelos, ele não traz as estruturas certinhas que temos que seguir, e todos os casos vão ser analisados assim. Cada caso é um caso, assim como cada sujeito é um sujeito. Então, não existe nenhum autor abolicionista que vai vir com uma receita, porque é uma construção da sociedade, é uma mudança que tem que ser feita por todos nós. Então, não tem resposta pronta e acabada mesmo. E em relação a procurar consolo e reparação no sistema,
é complicado quando é esse sistema que reproduz e mantém o racismo. Então, na própria criminalização do racismo, nós estamos procurando respostas no sistema que produz o racismo, é isso mesmo? Sabe? Eu fico pensando nisso, como servimos de fantoche nessa fé cega de que o direito e o sistema penal vai trazer soluções, não vai. E quando você fala da subjetividade e esse processo de mortificação que acontece dentro dos presídios e também fora deles, existe uma internalização muito forte desse controle. Eu não sei a experiência de todas as pessoas negras aqui, até porque são únicas, mas todos nós internalizamos um pouco desse controle e desse medo. Entrar numa loja, no supermercado e ficar pensando, tenho que deixar minhas mãos à vista, porque qualquer atitude que eu tiver aqui vai ser suspeita. Eu sempre faço isso. Eu entro nas lojas já tentando ser o menos suspeita possível, porque eu sei que, a priori, eu já sou culpada. Sabe? Então, esse processo é adoecedor. Eu fiz uma palestra alguns dias atrás e um psicólogo trouxe uma questão que está afligindo muito ele, que é onde começa esse processo de criminalização. Ele atende na clínica e quando os pacientes dele trazem essa questão, ele fica se pensando onde que isso começa. E aí eu fico pensando que começa muito antes da prisão. Começa quando a nossa mãe chega, a gente vai sair na rua e fala, não esquece a identidade, não. É quando nós estamos andando na rua e as pessoas atravessam a rua. A criminalização começa ali, porque está taxando aquele sujeito negro como culpado, como perigoso, como bandido, exatamente. Quando ninguém sentou do seu lado no ônibus. Tudo isso faz parte do processo de criminalização. E tudo isso vai adoecendo pouco a pouco. Então, o encarceramento tem essa consequência também, esse adoecimento psíquico. E muitas vezes essa negação da identidade negra, porque dói tanto que às vezes é insuportável. E falando um pouco também do governo, citaram o caso do ônibus, o caso que esse ano, que acordo pensando nesse caso, é quando no Rio de Janeiro fuzilaram aquela pessoa que tinha rendido um ônibus. E aí o governador, um representante do povo, né, segundo a democracia representativa, comemora o fuzilamento ao vivo de uma pessoa que ninguém sabia quem era, mas que os psicólogos já estavam lá falando quem era esse sujeito, né? E a gente tem que pensar que todos nós somos aquele sujeito, porque todos nós estamos submetidos a uma bala a qualquer momento, porque somos culpados sem fazer nada. Respondendo um pouco a Tainá e a Gabriela, as duas juntas, eu nem sei se eu posso falar isso, um spoiler, finge que eu não falei, mas semestre que vem vai ter uma disciplina optativa na psicologia, na graduação, sobre cárcere e sociedade. Então, a gente vai trazer muito dessas leituras. O grupo de estudos é o grupo de estudos críticos sobre crime e sociedade punitiva. Cada semestre a gente tenta trazer um recorte na temática, e esse semestre é sobre a esquerda punitiva. Está sendo muito interessante. E o grupo é aberto, ele agora já está no penúltimo encontro, né? Então, por mais que vocês possam participar, tem muita discussão que já foi feita. E o grupo vai ter o semestre que vem também, ele não termina, tem informações sobre ele no site do LabTrab, e lá a gente disponibiliza também as referências, e não sei se tem como conseguir fazer essa ponte, mas sempre que alguém me pede, eu compartilho a pasta de textos, porque a gente sempre escolhe textos disponíveis, né, porque ninguém merece ter que comprar um livro para obter o conhecimento, a gente pega obras que já estão disponíveis aí, e tem muita obra, tem muita gente falando sobre isso. Inclusive, tem um capítulo de livro sobre criminologia feminista que está para sair, que eu escrevi com a Carol Soares e a Nayara. E muito interessante, é uma discussão que tem que ser feita dentro do feminismo, que está se tornando cada vez mais punitivo, né? A gente também tem que analisar isso. E é isso. Quero retornar um pouco na questão da Tainá. Pensar também no retrocesso que a gente está vivendo, né? De tentar enquadrar as pessoas como criminosas num parâmetro, né? Isso me remete muito ao psiquiatra Lombroso, né? Que ele ficava medindo crânios, né? E se a pessoa tivesse tal parâmetro, ela era um criminoso.
né? E ele também dizia sobre tatuagem, né? Se ele tivesse vivo ainda, estaríamos todos presos, possivelmente, né? Eu também. Marginal. Né? Essa criminalização mesmo. A Fabiola, no início da fala dela, ela trouxe sobre uma mulher que possivelmente roubou uma picanha no supermercado, e eu anotei sobre isso e acabei me esquecendo de falar. No direito, eu não tenho muita propriedade para falar não, mas eu vou falar assim mesmo. Se uma pessoa rouba o pão francês, né, ela é julgada de uma forma. Se ela rouba uma picanha, né, que ela quer comer uma coisa gostosa, ela já vai ser julgada de uma forma mais severa, né, porque ela não pode querer comer uma coisa diferenciada, ela tem que querer roubar o arroz e o feijão, né, e tem um termo, isso mesmo, a colega jurídica, obrigada. Então, olha como o nível de absurdo que a gente chegou, né, e além dessas prisões, que eu estava lendo mais recentemente, que é um pouco óbvio, mas é importante ressaltar que se a pessoa ela é presa na favela, a pena dela vai ser maior também, né? Porque o juiz ele vai tender a julgar essa pessoa com envolvimento, às vezes com um grupo criminoso, né? Alguma organização. Então, essa criminalização da pobreza. Né? Se você está na favela, se você está na periferia, você é pego, a pena vai ser muito mais severa. E é isso que a gente está vivendo. Gente, chegou aqui mensagem do Facebook, Aline Alvarenga, mesa maravilhosa, parabéns aos participantes. Obrigada, Aline, a gente é maravilhosa mesmo. Alan Calisto, precisamos descolonizar a psicologia, concordo. Psicologia toda. Alan Calisto também, parabéns meninas, falas potentes. Eu queria trazer a última coisa, lembrando da mídia, que eu gosto de ver umas coisas, eu recebo uns as coisas vêm, eu não quero desativei meu Facebook, e as coisas chegam até a gente, né? Aqueles destaques assim, tipo, menor é preso com 400 quilos de cocaína. Você vê a cor é preto. Preto eu acho difícil. Lá, 4 quilos, preto. Aí você vê um Range Rover lá, com uma pessoa branca e estudante de medicina, empreende, pego em blitz, policial, portando 30 quilos de maconha. Um helicóptero com cocaína. Um helicóptero com cocaína. Ô, gente, não é traficante, não. E o jovem é traficante. Um jovem branco é empresário, mas menor, preto, traficante. Aconteceu isso recentemente aqui em Belo Horizonte. Eu acho que foram 13 pessoas e foi essa mesma descrição, né? Todo mundo de classe média, não mostrou o rosto de nenhum deles, e todos brancos. Dava para ver pelo perfil. Mas é aquela coisa, né? A descrição é sempre menos, o mais suave possível para falar deles. Aí quando é um negro, traficante, já vira o dono da coisa. Traficantão, né? E eu queria encerrar a mesa de hoje, se vocês não tiverem mais perguntas, colocações, com um bem pequeno textinho, que é do Flor dos Palmares. Sofremos sem direito de reagir. Se falamos, é mimimi. Se retrucamos, somos violentos. Vivemos no sofrer constante, com medo, com receio e tentando sempre fazer o certo. Porém, mesmo que estejamos só fazendo o nosso trabalho, somos atacados. Nos lembram da nossa cor. Nos lembram o quanto odeiam nossa cor. A cor que nós amamos. Se eu amo, eu protejo, eu guardo, eu me dou para resguardar. Os tempos são outros. Vocês vão nos ver
com lágrimas nos olhos quando o racismo bater à porta. Mas não por fraqueza. É por resistência. A nossa sensibilidade, direito à vulnerabilidade, é resistência. Isso que tiraram dos nossos antepassados. O direito de sentir. Pessoa racista, saiba, nós vamos sentir sim. Mas não vai nos derrubar, como nunca nos derrubou. Estamos aqui até hoje, graças à nossa força e amor à nossa cor. Meus antepassados lutaram por respeito à nossa cor e tenho a força deles o suficiente para manter a minha estrutura em pé enquanto você tentar me derrubar. Pessoa racista, você vai gritar nos estádios o seu falar racista e vou reagir. Você vai se manifestar na faculdade me impedindo de conquistar meu sucesso e eu vou reagir. Você vai se mostrar presente nos lugares privilegiados. E lá eu estarei. Pessoa racista, eu posso até ser punido pela minha reação. Sei que posso. Posso porque sei que o sistema que regula isso tudo é tão racista quanto você, a ponto de me impedir de revidar. Mas pessoa racista, em resistência eu estarei. Você tenta, mas nunca será mais forte. O meu jeito negro de resistir pinta esse papel em branco que você quer que eu passe nessa vida. Só que sou cor, sou mais. Sou ancestralidade, sou liberdade. E não dormirei um dia sequer sem lutar por ela. Aguente, pessoa racista. Silêncio aqui não faz morada. Obrigada pela participação de todos. Ai, também quero. Ô, gente, quem quiser tirar uma foto com a gente tá aqui.